Olá! Hoje eu vou falar de uma grande paixão da minha infância e da minha adolescência. Tintim. Eu li todos os livros, li e reli muitas vezes. Mas eu não vou falar apenas porque eu gostava e ainda gosto muito, mas sim pela alta qualidade desses livros do Tintim. Meu nome é Antônio Sampaio Dória, do Blogs e Livros. Olha aqui, ó. Esta é uma parte da coleção que eu tinha de livros super antigos. Esses livros têm mais de 50 anos, são da década de 60, que eu recebi, que veio dos meus tios. Então assim, eu li todos. E passando um tempo eu lia de novo. Hoje os livros são publicados pela Companhia das Letras. Mas, como eu estava dizendo, eu vou falar desses livros pela alta qualidade que eles têm. Lembrando mais uma vez que eu estou aqui para estimular a leitura de crianças e jovens. E é lógico que essa leitura vai ser estimulada com livros prazerosos, que tenham desenhos, que sejam quadrinhos ou não, mas enfim, com algo que dê muito prazer. Hoje saiu uma notícia no Estadão de um aluno que tirou 1000 no Enem. Eu vou mostrar agora para vocês essa notícia. Produção semanal e leitura são dicas de aluno nota 1000 do Enem. Confira a redação. Ou seja, ele jamais tiraria nota 1000 se não fosse pela leitura. E nesse caso a redação teve um grande peso também. Bom, vamos falar de Tintim. Talvez você possa se perguntar qual é a diferença de Tintim e dos super-heróis, os HQs de super-heróis. Bom, eu vou falar essa diferença mais no fim do vídeo. Mas vamos lembrar que Tintim não é um super-herói. Ele é um herói. É um rapaz esperto que se envolve em um monte de aventuras, mas ele é humano, ele é pequenininho, ele parece um adolescente. Então isso é mais um motivo para o adolescente gostar dele. Ele parece um adolescente. Uma outra questão que se coloca é quanto às posturas políticas e os preconceitos do autor, Hergé. Agora, vamos pensar o seguinte, ele começou essa obra antes da Segunda Guerra Mundial, no momento em que a cultura, a política era marcada pelo nacionalismo e pelo colonialismo, tanto que isso levou à Segunda Guerra Mundial. Mas depois dessa guerra, ele mudou as posturas dele. Ele mudou, ele alterou o texto de muitos livros, ele foi mudando essa posição. Ou seja, ele também é humano, ele também errou, mas também tentou mudar isso. Agora vamos falar de Tintim. Primeiro, como eu tinha dito, a qualidade imensa dos desenhos. A impressão que a gente tem é que foi feita uma pesquisa para desenhar cada coisa que aparece ali. Um carro, um avião, um barco, um animal, uma planta, tudo foi pesquisado para ser desenhado. Aí eles, por exemplo, caem numa floresta. As plantas que tem ali, os animais que aparecem ali, com certeza foram pesquisados. Eles são muito fiéis à realidade. Uma segunda qualidade é o humor, porque são poucos os HQs que têm esse humor. Então é uma série de encontrões, quedas e sustos que acontecem constantemente e que tornam a história engraçada. E os personagens, o Capitão Haddock, o Professor Girassol, os detetives Dupont e Dumont, são engraçados por natureza. Fazem um monte de atrapalhadas, sempre batem a cabeça, sempre caem de uma escada, são engraçados. Professor Girassol, por exemplo, é surdo, então ele sempre entende as coisas da maneira errada. É uma obra com muito humor. Outra qualidade, que as histórias são bem complexas, as histórias não são previsíveis de jeito nenhum. Pelo contrário, tem sempre muitas reviravoltas, tem sempre personagens novos que aparecem no meio e realmente é uma história imprevisível. E uma outra qualidade deste autor que eu acho fantástica é a seguinte: ele coloca, geralmente aqui no último quadrinho da página, uma surpresa, um susto, alguém que corre, foge. Ou seja, é impossível você não virar a página.
Você quer ver o que vai acontecer. Então, tudo isso que eu falei leva, sim, o leitor a se envolver muito, a não conseguir fechar o livro e parar a leitura. Dá uma espiada nesse livro aqui, Explorando a Lua. Bom, obviamente que tinha que ter muita pesquisa para se fazer esse livro. E ele foi publicado antes do homem ir à Lua. Então ele usou a informação científica que estava disponível nessa época. Eu vou até ler aqui. Para a realização dos seus livros Rumo à Lua, Explorando a Lua, Hergé, como fez em todos os seus trabalhos, empenhou-se em pesquisas exaustivas. Sua equipe de desenhistas, trabalhando uma média de 8 horas por dia, levou quase um ano para completar cada um desses livros, ou seja, muita pesquisa. Agora hoje eu vou falar de 2 livros aqui. Voo 714 para Sydney e As Joias da Castafiore. Esse livro aqui é uma aventura. Eles vão para Sydney, aí eles encontram um milionário ali no caminho que dá uma carona no jato particular dele. Só que esse jato é sequestrado. Eles param numa ilha, são aprisionados, depois eles fogem e eles descobrem que nessa ilha tem umas construções subterrâneas que foram feitas ali pelos nativos que moravam ali há centenas de anos atrás, ou talvez milhares de anos atrás. Então, assim, tem muitas reviravoltas, e tem uma hora que tem uma coisa muito interessante, tem um soro da verdade que eles injetam ali no milionário e dizem assim, não, agora você vai falar o número da sua conta no Banco da Suíça. E você pensa, puxa, isso é uma coisa super fantasiosa. Só que a gente sabe que existe o Boa Noite Cinderela, que é uma droga que a pessoa dá para outra pessoa e ela conta coisas. Isso permite até que ela roube a conta desta pessoa. Então, realmente, a impressão que a gente tem é que ele pesquisava e falava de coisas reais, porque isso hoje é uma coisa real. Já As Joias da Castafiore é um livro que tem muito humor. Eu acho que é o livro mais engraçado de toda a série de Tintin. A cantora de ópera Bianca Castafiore avisa o capitão Haddock que vai para o castelo de Moulins-Sarthe para passar um tempo ali com ele. E ele fica louco da vida, ele quer fugir, mas aí ele cai da escada num degrau que está quebrado, torce o pé e não pode fugir. Então ela vem e eles têm aquela relação de casal que está sempre brigando, implicando com o outro. Tanto que chegam jornalistas ali da revista Paris Flash e fazem uma revista dizendo assim, a cantora de ópera Castafiore vai se casar com o velho marinheiro Capitão Haddock. Ou seja, é uma história que tem um pouco de romance, não exatamente romance, mas um pouco de humor em torno dessa situação. É muito engraçado. E a aventura é o seguinte, as joias são roubadas. Então a questão é quem roubou as joias? No começo da história, tem um grupo de ciganos que fica ali perto e que o Capitão Haddock chama para ficar no terreno dele. Então, muita gente vai achar que quem roubou as joias foram ciganos, por preconceito. Quer dizer que você percebe que nesse livro ele está combatendo esses preconceitos que se tinham em relação aos ciganos, porque ele coloca claramente que isso é um preconceito. Então, como a gente vê, ele realmente evoluiu na sua carreira. E também tem a linguagem. A linguagem desses livros, ela não é nada banal. Por exemplo, quando o Capitão Haddock vai falar algum palavrão, ele fala palavras inventadas ou engraçadas. Com 1.000 milhões de borrascas, bandido, catacrese, sambureque, vampiro, apache, cebolório. E nesse caso, a Bianca Castafiore sempre fala o nome dele errado. Capitão Bartok, Capitão Amok. Então, é humor também. E isso exige sempre a atenção do leitor. Também tem muitos estrangeiros que falam de forma errada,
né, que aparece um estrangeiro falando com sotaque de forma errada, o que também exige atenção. Dizem que Tintin vendeu mais de 250 milhões de exemplares ao longo do tempo. Não é por acaso. E eu acho que todo adolescente, todo jovem deveria ter acesso a esses livros. É muito bom. E, como eu disse no começo, qual a diferença entre o Tintin e os super-heróis? Bom, a diferença é a seguinte. Os HQs de super-herói não tem nada contra, mas eles são muito mais fantasiosos. E são realidades inventadas na maior parte das vezes. E, como eu disse, a realidade desses livros é muito próxima da realidade. Foi uma realidade pesquisada e possível. O jovem que lê está aprendendo coisas da nossa realidade também. Está vendo, por exemplo, se eu fosse falar de Lua, do Sistema Solar, eu diria o seguinte: vocês têm a obrigação de ler esses livros do Tintin indo para a Lua. É fantástico. E olhe esta imagem aqui quando o Tintin chega à Lua. É um desenho fantástico, muito bem feito. Então, eu espero ter te convencido de que Tintin vale a pena. Leia Tintin ou dê de presente Tintin. Eu recomendo muito. E volte daqui uma semana para a gente voltar com as nossas leituras, como eu sempre faço. E não esqueça de dar o seu joinha. Até lá!